Olá, estudantes da terceira série. Nesse vídeo vamos falar sobre artigo de opinião. Natan, qual o sinal de artigo de opinião? Bora lá! E produzir texto? Ótimo! Então vamos embora trabalhar um pouco, que hoje é dia. Ler e interpretar os textos motivadores para a produção, então, de um artigo de opinião. Interpretar texto com o auxílio de material gráfico diverso, propagandas, quadrinhos, foto, etc. Estabelecer relação entre a tese e os argumentos oferecidos para sustentá-la. Te apresento aqui a logo, do nosso Redação Paraná. E o que a gente observa? Se você já fez inúmeras redações ao longo da sua vida escolar, mas será que você conseguiu mesmo desenvolver as competências necessárias para atingir um bom texto, um bom artigo de opinião? A matriz de referência, em relação à produção textual, ela tem essas 5 cobranças. Então, vamos ver. Na número 1, dominar a variedade padrão da língua. Na 2, compreender tema, tipo e gênero textual. Na 3, construir argumentação. Na 4, usar de repertório diverso e conectivos. E 5, apresentar uma conclusão. A proposta de redação propriamente dita. Então, você vai ter um texto escrito mais ou menos assim. Levando em consideração as ideias apresentadas nos textos motivadores e utilizando dados, exemplos e diversas outras ferramentas de argumentação, coloque-se na posição de um articulista e construa um artigo de opinião sobre os limites da estética e do padrão de beleza. Então, posição de articulista, posição de autor do quê? De um artigo de opinião. Após a compreensão da proposta, a cada texto motivador lido, então o que se pretende? Que você discuta com um colega os argumentos apresentados. Acha um colega e vamos lá. Texto 1. Coordenadora do Núcleo de Doenças da Beleza da PUC-Rio, autora do livro O Intolerável Peso da Feiura, editora PUC-Rio, Gramont 2006, Joana Novaes, observa que a gordura virou uma espécie de transgressão contemporânea. Não que a cobrança pela beleza tenha necessariamente aumentado, mas teria se tornado mais exposta e disseminada com a replicação instantânea de selfies, belfies, o que for. Nosso olhar intolerante e discriminatório teria se desacostumado a enxergar os excessos da vida real de tanto contemplar na revista corpos esculpidos com Photoshop. Segundo Joana, uma das origens dessa necessidade de controle social dos corpos estaria na medida higienista, que difundiu uma série de hábitos de limpeza e organização para conter a disseminação de doenças. Se na origem o foco era combater o avanço de pestes e chagas, aos poucos práticas de regulação e controle reforçaram a associação entre beleza e higiene. Assim, quem engorda e transgride nos cuidados com o próprio corpo, passou a ser visto socialmente não apenas como preguiçoso e desleixado, o que já seria questionável, mas como sujo, doente, marginal. Por isso, as pessoas que escapam ao padrão estético estabelecido acabam excluídas, são vistas como ameaça. Então, disponível aqui nessa referência da página ZH, clique rbs.com, para você conferir o texto na íntegra, E sempre combatendo as fake news, sempre verificando a fonte. O texto 1 está disponível em malvados.com e diz assim: quadrinhos dos anos. Sinto muito, Olivia. Você está acima do peso para os padrões da TV. E quem ficará no meu lugar? Tire as mãos da minha garota, Brutus. Texto 2. O cirurgião plástico Douglas Jorge, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, aponta para a banalização das intervenções exclusivamente estéticas. Quando a pessoa deseja alguma mudança, não importa a região do corpo, geralmente por uma influência externa. O padrão europeu do nariz fino ou o padrão americano da mama volumosa, por exemplo,
são induzidos pelas revistas, pelas celebridades e por tudo que nos cerca, de Jorge, que já se recusou a operar dezenas de pacientes. Continuando a leitura. As intervenções estéticas podem ser úteis e benéficas para muitas pessoas, que entendem a verdadeira necessidade. Mas o que vemos é que a cirurgia plástica está vulgarizada e banalizada, continua Jorge. Então, está disponível no genteig.com. Lembrando alguns detalhes aqui, então, do nosso artigo. A estrutura constituída pelo quê, prof? A introdução, que é o recorte do assunto e a apresentação da tese. O desenvolvimento, onde você vai escolher e utilizar os argumentos necessários para corroborar a sua tese. Sejam argumentos de autoridade, argumento de exemplificação, causa e efeito, evidência. Analogias são sempre bem-vindos, são os que a gente mais utiliza até. E a conclusão, onde você vai apresentar a proposição, né, que retoma a tese, então a famosa proposta de intervenção, e respeita a dignidade humana. A atividade 1 só para os seus olhos? Não, para você fazer. Então, olha qual é a proposta dessa atividade. Considerando o tema, que temos os limites da estética e do padrão de beleza. E o recorte do texto 1, escreva então a introdução do seu texto. Aqui o recorte. Coordenadora do Núcleo de Doenças de Beleza da PUC, autora do livro O Intolerável Peso da Feiura, observa que a gordura virou uma espécie de transgressão contemporânea. Então, não perca o foco, leia de novo, novamente, e apresente seu ponto de vista, a tese. Faz aí, eu te aguardo aqui.
Voltei. Você não perdeu o foco, apresentou o ponto de vista da tua tese. Então, no meu gabarito, vou te apresentar uma possibilidade, um texto, como seria mais ou menos. Não é de hoje que a publicidade e a propaganda vêm impondo padrões de consumo às sociedades. De fato, na sociedade de consumo e do espetáculo, não ter alguns itens essenciais transforma alguns indivíduos em párias sociais. Entretanto, os padrões não se restringem mais a bens de consumo. Agora é preciso ser como os modelos e manequins que divulgam as marcas de prestígio e alto valor agregado. Nós não queremos mais ter o que eles têm, apenas precisamos ser como eles são. E não conseguimos sê-lo, é sinal de transgressão. Então, viu aí como pode ser uma introdução. Na atividade 2, vamos dar continuidade a partir do recorte do texto 1. Então, é o momento de você fazer o quê, meu caro estudante? Articular. Articular o quê? Os argumentos, sejam eles de autoridade, exemplificação, causa e efeito. Você vai articular os argumentos, né? E que maneira melhor para fazer isso? Chama um colega, um camaradinha e faz o quê? Debate, ó, argumenta e acha aqueles que corroborem com o seu ponto de vista. Ponto de vista esse que você já colocou no exercício anterior, quando você construiu a introdução. Então, o recorte é, segundo Joana, uma das origens dessa necessidade de controle social dos corpos estaria na medicina higienista, que difundiu uma série de hábitos de limpeza e organização para conter a disseminação de doenças. Faz aí, é rapidinho e a gente volta a gabaritar. Voltei. Você debateu com um colega argumentos que corroboram seu ponto de vista? Ponto de vista já apresentado, então, no exercício anterior e aqui agora a partir desse recorte. Mais ou menos no meu exemplo, você pode ter uma ideia, fica assim, ó. Segundo a pesquisadora Joana Novaes, da PUC-Rio, o atual controle dos corpos tem sua origem na história da medicina. Porém, se no passado se buscava impedir a disseminação de doenças com hábitos higienistas, o mesmo não se pode dizer sobre o que acontece atualmente. Assim, as práticas de padronização, regulação e controle acabaram por associando beleza e higiene. Por isso, não estar no padrão de beleza exigido pela TV, por exemplo, é estar à margem, é estar doente e ser, numa palavra, sujo. Daí o boom das cirurgias plásticas.
Atividade 3 é a continuação, o desenvolvimento 2. Então, pega o seu colega, continua debatendo, mantendo foco, sempre defendendo o ponto de vista com os argumentos sobre este recorte aqui em questão. Vamos ler o recorte? O cirurgião plástico Douglas Jorge, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, aponta para a banalização das intervenções exclusivamente estéticas. As intervenções estéticas podem ser úteis e benéficas para muitas pessoas, que entendem a verdadeira necessidade. Mas o que vemos é que a cirurgia plástica está vulgarizada e banalizada, continua Jorge. Faz seu desenvolvimento agora, que eu volto daqui a pouco gabaritar contigo. Seguimos gabaritando a atividade. A atividade 3, e você, mantendo o foco e defendendo o seu ponto de vista, poderia ter escrito algo mais ou menos assim, ó. Estas, de acordo com o cirurgião plástico Douglas, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, foram vulgarizadas e banalizadas por uma indústria de influência externa, a medicina. Com efeito, as intervenções estéticas têm apresentado motivações alheias à saúde e parecem ser o produto de uma cultura narcisista de selfies com filtros, redes sociais e revistas onde corpos são esculpidos por programas de edição, de imagem e vendidos como padrões saudáveis. O fenômeno é inofensivo quando observado de longe, de perto é cruel. Então, a atividade 4 agora, a gente chega ao quê? À conclusão. E nesse momento, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que apresentar uma conclusão consciente e crítica. Então, considere tudo o que você escreveu, apresente agora uma conclusão, ou seja, retome a tese, confirmando-a e respeitando os direitos civis e a dignidade humana, uma proposta de intervenção você vai colocar. Verifique também se os argumentos que você usou são consistentes. E caso você tenha usado algum argumento que seja estatístico, se os dados estão corretos. Se usou um argumento de autoridade, sempre é bom verificar o nome daquela pessoa direitinho, né? Então, nesta parte agora, você vai fazer a conclusão. Eu volto a seguir para a gente fechar o texto.
Voltamos. E a conclusão poderia ficar mais ou menos assim, ó, no meu exemplo aqui, o seu, claro, tem outras considerações, outras palavras. Considerando o impacto da imprensa e do marketing na cultura, é possível ser otimista. A mídia já tem esboçado um esforço louvável nos últimos anos e tem desconstruído o clássico padrão de beleza, branco, magro e alto. Algumas propagandas já trazem em seu elenco atores que fogem desse estereótipo, mas é preciso dar um passo a mais. Isso nos faz pensar que uma ação conjunta que mobilize a opinião pública em nome da saúde, da diversidade e da vida é possível. Então, olha a proposta de intervenção aqui, ó. Uma ação conjunta. Já coloquei respeitando. Outra, ideia é preciso que seja passo a passo. Então, eu já fiz uma proposta aqui de intervenção. Percebeu que você já tem o rascunho? Então, se você pegar aqui, ó, todas as nossas respostas, a introdução, o desenvolvimento 2 e a conclusão, o que aconteceu? Tadã, você tem o rascunho. Com isso, o que você vai fazer? Você vai acessar o Redação Paraná no link que está na tela, Redação PR/Gov.br, e vai escolher a proposta texto, artigo de opinião. Com que tema, prof? Com o tema Os Limites da Estética e do Padrão de Beleza. Você vai seguir as instruções da proposta no aplicativo, vai ler bem os textos motivadores e aí apresentar essa redação ao seu professor. Repare que quando você estiver digitando no aplicativo a sua redação, ele já tem um corretor ortográfico, ele já aponta alguns erros de sintaxe, entre outros. Então é bacana você já ver as dicas que ele vai colocando ali para você. Explore bem o aplicativo porque é um facilitador. O que aprendemos? Lemos e interpretamos alguns textos sobre a temática dos padrões de beleza e construímos uma primeira versão da sua produção textual. Verificamos os desenvolvimentos das seguintes partes: introdução, desenvolvimento e conclusão do artigo de opinião. E, claro, você debateu com seu colega e com outros colegas a argumentação escolhida para compor esse texto. Neste vídeo, falamos sobre artigos de opinião. Espero que vocês tenham gostado e até breve.